Minuto Agro, com Aline Araújo da Índigo e convidados especialistas no agronegócio. Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio de estreia do nosso podcast Minuto Agro, questionando o que evoluímos. Eu sou a Aline Araújo da Índigo e vou contar para vocês um pouco sobre os desafios e inovações do agronegócio no Brasil e pelo mundo, sempre ao lado de convidados especialistas no assunto. Antes de mais nada, gostaria de apresentar para você que está nos ouvindo um pouquinho sobre a Índigo. A Índigo nasceu em 2015 nos Estados Unidos e já em 2019 foi eleita a empresa mais inovadora do mundo. Somos uma empresa de tecnologia com a missão de desenvolver soluções para a prática de uma agricultura mais sustentável, ajudando produtores e parceiros a aumentar sua rentabilidade e produzirem alimentos mais saudáveis ao consumidor. Hoje a Índigo possui operações em diversos países e em quase todos os continentes. Aqui no Brasil, iniciamos a nossa atividade em 2018, trazendo duas linhas de negócio: Índigo Safra, soluções de crédito ao produtor rural, e Índigo Biológicos, produtos para tornar lavouras mais eficientes e sustentáveis. As novidades não param de chegar e em breve novos produtos e serviços desembarcarão por aqui, trazendo ainda mais inovação ao agronegócio brasileiro. No nosso episódio de estreia, vamos falar sobre o cenário atual do agronegócio no Brasil, todos os seus desafios, mudanças com o passar dos anos e, claro, investimentos em novas tecnologias e inovação, que é a nossa grande paixão. Minuto Agro, com Aline Araújo da Índigo e convidados especialistas no agronegócio. Vamos aproveitar o nosso encontro para também discutir sobre a evolução dos biológicos no agronegócio brasileiro e a sua importância no panorama sustentável da agricultura. Para conversar sobre este assunto com a gente, temos nossos convidados especiais: Dario Maffei, CEO Latam da Índigo, e José Luiz Tejon, jornalista, publicitário, professor e palestrante, que é comentarista da Rádio Eldorado, colunista do Estadão Online e sócio-diretor da Biomarketing, agência de comunicação especializada em agronegócio. Sejam muito bem-vindos ao nosso episódio de estreia, Minuto Agro. Bom, um prazer imenso estar com vocês. Índigo, casa de inovação, né? E agricultura e pecuária é inovação na veia a cada instante. Igual a Olimpíada, tem que melhorar o índice a cada salto. Uma honra estar com vocês. Muito obrigado. Prazer, Tejon, e na verdade não é a primeira vez que a gente fala e sempre é muito agradável ter conversa com vocês. E Aline, um prazer estar nesse primeiro episódio. Muito obrigada, Dario, muito obrigada, Tejon. Bem-vindos ao Minuto Agro, questionando o que evoluímos. Bom, para começar o nosso bate-papo, eu queria falar com vocês sobre o cenário atual do agronegócio aqui no Brasil. Como que vocês veem as perspectivas para essa safra? Bom, então vamos lá. Bom, perspectivas para a próxima safra, sim. Os agricultores estão abastecidos com sementes, fertilizantes. Eu vejo uma perspectiva, do ponto de vista dos agricultores brasileiros, de uma safra maior. Essa é a perspectiva que a gente tem hoje nos grãos, o desenvolvimento da fruticultura, desenvolvimento das carnes. O cenário, do ponto de vista de demanda, é um cenário que mostrou que se nós tivéssemos mais para vender, nós estaríamos vendendo mais, além de abastecer o mercado interno. Portanto, vejo uma perspectiva de plantio, sob o ponto de vista dos agricultores, positiva. E eu só espero que São Pedro, né, que os fatores incontroláveis climáticos nos ajudem. Caso haja um aspecto positivo ou normal do clima, eu vejo que nós poderemos ter uma safra maior do que esta, porque esta aqui, inclusive, a gente foi prejudicado, perdemos aí cerca de 12 milhões de toneladas só no milho, 12 milhões de toneladas, portanto, eu creio que nós teremos para a próxima safra que inicia daqui para frente uma perspectiva, sob o ponto de vista de agricultores, positiva. Só complementando, Aline, eu concordo com o que o Tejon tem falado. Eu acho que a agricultura tem essa jornada que cada ano, cada safra é uma história diferente. E isso dá muito boa energia e boas perspectivas. Cada 6 ou 8 meses, o agricultor e toda a indústria tem que estar pensando o que vai acontecer. Eu acho que foi bem interessante o que tem acontecido após a pandemia e durante a pandemia. Eu acho que o ano 2020 teve um monte de perguntas com a pandemia
pegando no mundo todo. Ni sabia o que ia acontecer com a demanda, o que ia acontecer com os commodities, e na verdade que após o 2020 nós enxergamos um mundo que algunos até falam que estamos novamente en un ciclo de super commodities, ¿sí? de todos los commodities juntos subiendo y trayendo precios que son bem más altos o bem más acima do que o normal sería. Eu não vou entrar na discussão se é um super ciclo ou não é um super ciclo, mas de fato é que os commodities agrícolas têm experimentado preços maiores dos últimos 5, 10 anos. Eu acho que preços nos commodities altos, e aqui no Brasil, como o Teixão falou, nós tivemos uma queda de safra do milho, mas a soja teve também muito rendimento, sei lá, 135 milhões de toneladas, é recorde para o Brasil, e o tipo de câmbio tem ajudado muito também, tá? Então, hoje nós estamos em 5,20, mas o câmbio chegou a estar a 5,60, 5,70. Quando você bota preço alto, tipo de câmbio alto, la verdad que a ecuación para el productor, o incentivo para el productor para pensar en un 2022 super melhor es muy grande. Yo acho que el lado B de eso tiene que ver con la inflación, tiene que ver con que los costos de los insumos han subido considerablemente y eso tira un poco de rentabilidad, mas en general rendimiento fue bom, tirando el caso del milho, o tipo de cambio ayudó y el tipo de precio de commodity también ayudó. Entonces, los incentivos están súper bien alineados para que no podamos pensar en un 2022 ainda melhor do que foi o 2021. Eu até acrescentaria que a crise da pandemia revelou que o mundo quer mais comida e que daqui para frente vai ser impossível aceitar zonas de miséria e de pobreza no mundo. Teremos que ter ações de fundos internacionais, ações do capitalismo consciente, ações que precisarão prover seres humanos que hoje não comem, seres humanos que hoje comem mal, comem pouco. Isso terá que ser resolvido pela sociedade, pela experiência que a gente viveu dessa pandemia. Então está claro, e aí o assunto que você colocou, realmente de um super ciclo ou não, eu creio que ele é um ponto assim, não sei se nós continuaremos tendo preços elevados como esse e câmbio do jeito que está, mas com certeza uma coisa que eu não tenho dúvida, precisa produzir mais, precisaremos produzir mais e está provado aqui, um pouquinho a mais de renda aí, de ajuda numa Bolsa Família da vida no Brasil, um pouquinho mais de consumo de arroz, um pouquinho de exportaçãozinha de arroz, falta arroz. E a gente tem que importar arroz, tem que importar milho, tem que importar soja. Por quê? Está diminuindo a soja do biodiesel. Então está evidente que do ponto de vista de produção, os agricultores têm a seu favor algo genial. Tem demanda. Agora, você colocou um ponto importantíssimo, e é um risco. Quando tudo para setores do agro vão muito bem, câmbio desse jeito, preços dessa forma, vendeu tudo que tem, ok, legal, mas muito cuidado na gestão, porque se você usar mal essa capitalização, você vai falir. Portanto, foco gigantesco na administração e naquilo que vocês bem representam. Inovação, 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 porque o preço dos insumos, fertilizantes, tudo, máquinas, tudo cresceu. E se tudo cresceu, é uma hora genial de gestão. Gestão e gestão. Portanto, hora de aplicar a inovação para valer. Sim, de fato, os números do agronegócio no Brasil, eles contrariaram todas as previsões por conta de pandemia, eles se mantiveram altos em 2020, como vocês bem trouxeram, a expectativa para esse ano, ela também é positiva, só é para a gente ter aqui alguns grandes números. De acordo com a Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil, o CNA, e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CEPEA, o PIB do agronegócio fechou 2020 com uma expansão recorde de 24,31% em comparação com 2019, e com isso ampliou para 26,6% a sua participação no PIB total do país, ou seja, representa 1/4 do total.
Vocês podem tentar explicar para a gente um pouco quais são os motivos desse crescimento em meio à questão da pandemia global? Você consegue trazer um pouco dessa perspectiva para a gente, Tejon? É resultado de 40 anos de educação, de tecnologias que substituíram a dimensão de áreas por intensidade de produtividade nas áreas agrícolas brasileiras, além de que nós aprendemos a cultivar o cerrado brasileiro, onde antigamente se dizia terra do cerrado nem dada nem herdada. Ninguém queria e todo mundo achava que ali não se produziria nada. Então, Alisson Paulinelli, hoje o nosso candidato ao Nobel da Paz, num trabalho genial de 1974 em diante, implementando educação, mandou 1.000 brasileiros estudarem pelo mundo afora, voltarem ao Brasil e tropicalizarem esse conhecimento. Então, este resultado é um resultado que inicia fortemente ali no final dos anos 70 e se desenvolveu espetacularmente a partir dos anos 90, com essa tomada de um território do Cerrado que antigamente a fronteira agrícola brasileira terminava em Patos de Minas, ia até ali Campo Grande, não passava de Tumbiara. Nós tínhamos uma fronteira agrícola bem limitada. E também cresceu, em paralelo, o setor das frutas, o setor das hortaliças, dos legumes. Tivemos este crescimento e saímos, em 1980, de 30 milhões de toneladas de grãos para essa última safra, que teve um prejuízo com o milho, que era para ser de 272 milhões de toneladas de grão, e vai ser talvez 260, vamos ver como é que encerra isso, 258, 260 milhões de toneladas de grão. Somos o quarto maior do planeta Terra, quarta maior produção agropecuária do planeta Terra. Então, crescemos na agropecuária, crescemos com alguns setores industriais de exportação, setores de cooperativismo, que são espetaculares, cooperativas agroindustriais, segmentos empresariais agroindustriais, exportação. Então, chegamos a um número que, quando nós iniciamos os estudos de agribusiness aqui no Brasil, as nossas métricas mostravam 33% do PIB do Brasil era relacionado ao agribusiness. Este último dado do CPEA é 26,6, perante 20, 21, 22, o número anterior, ele revela que temos uma dependência extraordinariamente forte e grande do setor do agronegócio. Na minha conta mais pessoal, é difícil de provar, eu diria que nós estamos muito mais para 35% do PIB, entre os impactos diretos e indiretos do agronegócio, do que para 26%, mas é difícil extrair do setor automobilístico o que é o percentual originado de agronegócio. Então, a conta do CPEA, ela segue aí os indicadores de entradas e de saídas do IBGE, e foi a 26,6%. Por um lado, muito positivo, porque o Brasil, de certa forma, segura a sua economia no agronegócio, mostrando que ela é fundamental, e mostra também o seguinte: se nós tivermos um planejamento estratégico do agronegócio brasileiro, do A do abacate ao Z do zebu, esse é o caminho para nós crescermos o PIB em percentuais muito mais ousados do que os atuais, e isso revelará também a possibilidade necessária de nós dobrarmos o tamanho do agribusiness do Brasil para que o país cresça. E o planejamento estratégico em cima das cadeias produtivas do agronegócio é o caminho, é um ponto positivo. A agropecuária, Aline, por outro lado, nos últimos 11 anos, cresceu mais de 32,5%. Portanto, ela é o que segura o PIB, e o PIB precisa de crescimentos maiores, mas aí precisa de muito outros envolvimentos de outros setores industriais e empresariais brasileiros também. Mas é o agro, hoje, a mina efetiva de potenciais reais e de potenciais de riquezas para os próximos 10 anos. De fato, o potencial é extraordinário. Dario, qual que é o papel da tecnologia e da inovação nesse cenário todo de crescimento?
Então, eu realmente adorei a resposta do Teixão. Eu concordo plenamente e ele deu uma perspectiva para nós dos últimos, sei lá, 30, 40 anos de evolução que teve Brasil. E eu acho que esse é um exemplo não somente de crescimento do país, mas de uma combinação entre setores públicos e privados e de uma revolução tecnológica que começou lá atrás, 40 anos atrás. Então, hoje eu estava lendo um reporte, um relatório, e ele dizia que se nós tivéssemos o rendimento do ano 90, hoje o Brasil precisaria plantar o dobro das hectáreas que planta. Claramente aí você tem uma evolução que a tecnologia tem permitido que o Brasil cresça a produção com bem menos requerimiento de plantio e de hectáreas do que si no tuviéramos el rendimiento do año 90. Y eso no sería posible si no fuera por esa matriz que yo falei, la combinación de sector público y privado con un foco que obviamente siempre nos decimos, podría haber sido mejor, mas aconteció, y por otro lado de nuevas tecnologías ayudando. Y esas nuevas tecnologías comenzaron también en cosas estructurales. Entonces, no año 90, pensar que una fatia muy grande de la producción de Brasil iba a salir pelo corredor norte, ninguém imaginava isso. E hoje você tem a BR-163 que saca, sei lá, milhões de toneladas por o acesso norte. Tem portos. Eu cheguei aqui no Brasil no ano 2014. No ano 2014 tinha bem menos portos e saídas do Brasil para o mundo do que nós temos hoje. Todas as iniciativas que têm que ver com as ferrovias. Ou seja, tem monte de coisas estruturais, de coisas de indústria pesada que Brasil tem desenvolvido, que poderia ser melhor, que vai continuar acontecendo, mas que levaram a Brasil a experimentar o crescimento que tem hoje. Então, a tecnologia, obviamente, hoje nós estamos no 2021, uma revolução onde todas as tecnologias que têm que ver com ciências biológicas ou digitais estão ajudando a descobrir problemas e a resolver problemas de um jeito diferente, mas a tecnologia vem acompanhando a agricultura já faz muitos anos atrás, e trouxeram a gente onde estamos hoje. Eu acho que o grande desafio que nós temos agora, e eu vou conectar um pouco o que o Teixão falou na primeira pergunta e na segunda, tem que ver com que é fato que o mundo vai continuar crescendo e vai precisar melhores alimentos, e que o Brasil e os países produtores de alimentação produzem, isso vai ser e vai continuar evoluindo. Tá? Mas, por outro lado, eu acho que o mundo começou a reconhecer a necessidade de fazer isso de uma forma sustentável e cuidar também o mundo. Por quê? Porque se não cuidamos o mundo, não adianta ter fome e ter alimentação, não vai ter onde produzir. Então, aí é onde eu acho que a tecnologia começa agora a trabalhar entre uma paradoxa, que é eu preciso produzir mais, mas não do mesmo jeito que venho crescendo. Não é com mais hectáreas, não é com... Então, como nós podemos fazer para com a mesma hectarea produzir mais e melhor? E aí é onde eu vejo que a tecnologia está providenciando coisas que 40 anos atrás não dava para nós. Então aí é onde entender os dados, antecipar o que acontece com a produção, com a qualidade, conectar melhor oferta e demanda. Tem coisas que hoje a tecnologia está nos mostrando o caminho de como poder fazer acontecer, e eu acho que esse vai ser a próxima pegada do agro como um todo. Vamos continuar crescendo, só que de um jeito diferente, mais inteligente e mais sustentável. E essa é a jornada que é tão interessante para todos nós que estamos aqui nesse 2021. Porque o 1990 deve ter sido interessante também. Sim? Eu não estava aqui no Brasil, e esse crescimento, ver o Mato Grosso que não tinha nada e que hoje é o Mato Grosso que é, deve ter sido super legal. Agora nós estamos em a próxima sacada. Como nós podemos fazer para que a tecnologia faça esse crescimento de um jeito diferente? E isso do mundo nunca tem conversado. Ou seja, a sustentabilidade do jeito que nós enxergamos hoje e o crescimento e a segurança alimentar nunca tem conversado do jeito que está conversando hoje. Aí é onde eu fico super empolgado de estar onde nós estamos. Dario, eu queria até acrescentar, você colocou algo muito importante, quantidade tem que crescer, mas o nível de saudabilidade dessa produção, porque agronegócio virou sinônimo de saúde do Aravante. Então precisamos produzir mais, porém com uma qualidade nutritiva, uma qualidade de nutrientes muito melhor, porque saúde, alimento vira sinônimo de saúde. Então é um agri-health, eu diria,
mais do que um agribusiness, ou além de um agribusiness, é um agri-health que nós teremos daqui para frente. Muito bem lembrada aí a tua visão, e essa tecnologia agora tem que estar preocupada com a saúde do solo, saúde. Muito bem lembrado, Dario. João, de fato, é uma pauta recorrente, né? Os danos, os impactos que as práticas podem gerar ao meio ambiente no agronegócio, né? Pensando um pouco sobre isso que vocês estão falando, sobre a perspectiva de investimentos, tecnologia, inovação para o setor, e pensando sobre a corrida da sustentabilidade, né? Qual que é o lugar do Brasil nessa corrida? O que falta para os produtores aderirem a novas práticas? Bom, o Brasil é um país extraordinariamente sustentável. Nós temos o programa ABC, Agricultura de Baixo Carbono, que é uma das coisas mais espetaculares do mundo. E ele não é pequenininho, não está em 1 milhão de hectares, ou 2 ou 3. Nós temos cerca de 50 milhões de hectares no Brasil, sob fundamentos do programa ABC, de Agricultura de Baixo Carbono, onde um dos itens fundamentais desse programa é o plantio direto, que o Brasil adotou de uma maneira muito, muito inteligente. Então, nós temos Pronasolos, programa de estudos profundos de solo brasileiro, temos programas para irrigação que vem por aí, e nós temos uma coisa concreta, que é o programa ABC. Quando a gente mostra o que é a agricultura de baixo carbono do Brasil para qualquer estrangeiro, inicialmente ele não acredita que isso esteja existindo, mas está existindo. Quando você vai a toda a região brasileira produtora, você vai encontrar ali os agricultores dentro do programa ABC. Tem muita coisa para melhorar, como tudo no mundo, para aperfeiçoar, porém nós temos integração lavoura, pecuária e floresta, que é outra coisa genial, de um contexto de sustentabilidade com produção, com diminuição de risco dos produtores. Então, isso tudo existe. Qual é a diferença do passado para hoje? É como eu salientaria, quando o Herbert Bartz e o Frank Dijkstra iniciaram o desenvolvimento do plantio direto na região lá de Castro, Carambeí, lá no Campos Gerais do Paraná, era 1971, 1972. 82, 92, levou 25 anos para que aquilo que eles criaram em 1970 fosse adotado. Semente híbrida de milho, eu trabalhei na Agroceres. O Secundino inventou a semente híbrida de milho em 1945. 55, 65, 75, 85, 40 anos depois, produtividade de uma semente que permitia 15, 16 mil quilos por hectare, a produtividade do Brasil era 2 mil. Então, o que acontece com esses exemplos? Levava muito tempo entre a invenção de uma tecnologia e a adoção dessa tecnologia. Não tem mais 10 anos para esperar, não tem mais 8 anos para esperar, não tem mais 5 anos para esperar. Precisa adotar imediatamente a inovação, caso contrário você vai ficar fora. Não dá para esperar mais que o vizinho prove, que o outro vizinho prove, até porque se eu sou um agricultor inovador, um agricultor que eu estou fazendo tudo dentro dos fundamentos modernos, por exemplo, da biotecnologia, do bioinsumo, das práticas conservacionistas sustentáveis na minha lavoura. Se meu vizinho não faz, ele não vai permitir que eu faça, porque o que ele fizer de errado na lavoura dele vai repercutir na minha. Então não tem mais saída para nós precisamos todos reunidos adotarmos a inovação. Eu diria que a diferença entre o passado e o presente, que nos leva aos próximos 10 anos, além do conhecimento, nanoconhecimento muito superior àquele antigo, é velocidade. Você não tem 10 anos para esperar para adotar a inovação. Você tem que fazer agora. E se você ficou capitalizado aí com a soja, invista o seu dinheiro em inovação já, antes que alguém te arrende. Portanto, não tem mais 10 anos para esperar. Essa é a brutal diferença que a gente tem que alertar e incomodar, no bom sentido, os nossos amigos produtores, sem esquecer das mulheres produtoras, que são grandes aceleradoras da inovação. Mulheres na agropecuária.
De fato, inovação e sustentabilidade não são mais uma questão de tendência, é uma realidade. E olhando um pouco para esse cenário, um dos setores que mais teve crescimento nos últimos anos é o de biológicos, muito devido à busca de alternativas para uma agricultura cada vez mais eficiente e sustentável. Dario, consegue explicar um pouco do que esse mercado e como que ele representa atualmente as perspectivas para os próximos anos no Brasil? Claro, eu queria conectar e comentar também sobre o que o Teixão tem falado aqui. Ele trouxe para nós, eu acho, dois temas que eu concordo são relevantíssimos, super relevantes. A velocidade é uma, e outro é o sentido de pertencer ao ecossistema. Não adianta eu reagir se meu parceiro, meu vecino não reage, não adianta eu reagir se meu fornecedor não reage, se o meu cliente não reage. Então, eu acho que essas duas novas tendências do mercado, velocidade e ecossistema, sentimento de coletivo do assunto, eu acho que são coisas que, de novo, são novas para todos nós. Para todos nós como managers, para todos nós como consumidores, como produtores, então nós temos que aprender a convivir com isso, e eu acho que esse plantea um desafio dentro de os próximos passos, como nós tomamos decisões, como nós compartimos. Então, agora, se a gente não comparte os aprendizados, a velocidade não vai ser tão rápido como poderia ser se nós realmente compartilhamos. A boa notícia é que, para mim, as ciências têm evoluído muito rápido. E a velocidade que as ciências têm de criação de novas soluções é cada vez mais rápido. Então, eu acho que nós temos disponíveis hoje, a todo nível, tecnologias que lá atrás no tempo demorariam anos e anos de ter. Então, é só uma questão de cabeça e de entender velocidade e entender que somos parte de um ecossistema, mas as soluções tecnológicas estão disponíveis. E claramente tem dois campos onde a ciência tem evoluído, eu diria, nos últimos 10 anos de uma forma muito significativa. Uma é a digitalização, sim? Ainda temos um monte de trabalho por fazer, ainda a conectividade na fazenda não é o mesmo que a conectividade na cidade, ainda tem muito espaço para aprender, mas esse espaço tem evoluído muito, muito, muito. E outro é a biotecnologia. Então, quando nós falamos de que hoje, no pipe de empresas como a Índigo, você tem um portfólio de biológicos que podem ajudar a alavancar os tratamentos de doenças das plantas, que podem tentar ajudar a fazer que a nutrição da planta seja acelerada, que possa fazer que uma planta soporte os estresses hídricos de uma forma que não poderia. E esse tratamento, além de todo isso que ajuda ao meio ambiente a desenvolver biomas dentro do sol que antes nos matávamos. Realmente estamos em frente de coisas bem diferentes. Ainda, igual que na parte digital, com espaço para crescer e espaço para aprender. Então, quando você menciona a indústria dos produtos biológicos, ainda no Brasil, é uma parte da indústria bem pequena, ¿sí? Comparado com o que são a indústria dos agroquímicos, é quase, sei lá, 15% do que os agroquímicos são. Então, é bem pequena. Agora, tem outro jeito de olhar isso. Ok, mas quanto que era essa fatia faz 5 anos atrás? Bem menor. E como vem crescendo isso? 2 dígitos de crescimento ano tras ano. Então, aí é onde você acha o espaço esperançador do assunto. Então, você tem o acompanhamento da tecnologia e pelo crescimento que você está enxergando no mundo, mas também no Brasil, ¿sí? Os produtores cada vez mais estão perguntando, estão adotando essa tecnologia, estão se planteando isso, e afinal de contas, por que isso acontece? E parte pela curiosidade, parte pelo ecossistema, mas também porque a demanda está pedindo isso. Então, hoje é bem mais frequente ouvir que um comprador de roupas pida um algodão mais sustentável, ou que alguém que tem que comer peça um alimento mais sustentável. E essas señales vão se conectando entre demanda e oferta e vão fazendo que esses espaços de novas tecnologias tenham um crescimento realmente significativo. Então, os biológicos especificamente, que é onde Índigo tem uma participação bastante grande aqui no Brasil, é um espaço muito legal de crescimento. Mais e mais, eu tenho conversa com produtores onde eles enxergam não só
linealmente o impacto dos biológicos, mas de uma forma holística, onde eles entendem que o tratamento biológico faz que o solo fique melhor, faz que a produção tenha um valor agregado, faz outras coisas que não é só, eu aplico esse produto e dá essa consequência. Não tem uma consequência, tem várias consequências. E na medida que você abraça isso, é como você começa a cambiar o mindset do que eu comecei a falar no começo. O mindset de velocidade e como eu aprendo com o ecossistema. E tem até um ponto interessante, né? Porque alguns especialistas, eles afirmam a importância de que o biológico, ele não surge para substituir o químico, mas sim que, na maioria dos casos, o recomendado é que haja uma sinergia entre os dois. João, qual que é a sua opinião sobre esse assunto? Aline, Dario, quanto mais a gente vai vendo todo esse arsenal de inovações, a gente vê que o novo agricultor, ele é um designer, mais do que um agricultor. Ele precisa reunir partes. Então, o mundo daqui para frente não é um mundo do ou isto ou aquilo, ou isto ou aquilo, é um mundo do e. É um mundo de isto e aquilo. Então, o que a gente vai vendo, que eu acho genial, que está acontecendo efetivamente, é um pouco a substituição de uma visão de um produto genial que resolve tudo por um processo, um sistema, que é o sistema que tem a ver com este mundo dessa agricultura sustentável, de responsabilidade social e de governança, que é a agricultura ESG. Então é E. Agora, quando você usa o E, você tende a usar com muito mais eficácia, com muito mais pertinência, esses aspectos todos da entrada de um químico, quando for necessário a entrada de um químico, porque se você tiver um solo mais fortalecido, uma planta mais fortalecida, é como o ser humano. Eu vou precisar de menos remédios, mas hoje, se eu não tomar aqui o meu glifage para diabetes, eu morro, preciso dele. Porém, nós vamos assistir cada vez mais o desenvolvimento de uma cultura integradora e de design de um sistema. Então, é o mundo do E. É o mundo do E. Não o, mas um E inteligente, como vocês estão falando e como o Dario aqui está reforçando o tempo todo. Muito bom. Infelizmente, a gente está chegando no final do nosso episódio de hoje. E aí eu trago aqui uma última pergunta para vocês. Quais são as suas expectativas para o agronegócio no Brasil num cenário pós-pandemia? Bom, se quiser começar comigo, eu sou, como o Ariano Suassuna, um teatrólogo, um escritor paraibano brasileiro, escreveu O Alto da Compadecida, infelizmente já falecido, o Ariano, lá de Paraíba. Ele disse: o otimista é um tolo, o pessimista é um chato. Eu sou um realista esperançoso. É assim que eu me considero com relação a este país maravilhoso, extraordinário, que é o Brasil. E, na minha visão, em primeiro lugar, o PIB do Brasil tem que ser um PIB que saia de 1,8 trilhão de dólares, 2 trilhões de dólares, para 4, 5 trilhões de dólares em 10, 12 anos. Precisamos, e seremos demandados para isso. Para que este PIB dê este salto, vai ser fundamental que o agronegócio brasileiro dobre de tamanho. Em dólar, o total do agribusiness brasileiro é na casa de 400 bilhões de dólares, quando colocamos o antes, o dentro e o pós-porteira das fazendas. Eu tenho falado, me reunido, Roberto Rodrigues, Marcelo Brito, amigos. Pessoal, nós precisamos de um PIB em 10, 11, 12 anos do agribusiness de, no mínimo, 1 trilhão de dólares, porque é a partir disso que nós viabilizaremos o país para 3 ou 4 trilhões de dólares de PIB. Portanto, o que eu vejo? Dobrar a agropecuária de tamanho a partir de conhecimento, de tecnologia e de inovação. Não é aumento de área. Utilização da bioeconomia de uma maneira inteligente. E, a partir disso, agroindústria, comércio, serviços e tudo aquilo que tem no entorno da matriz de riqueza brasileira, que é a agropecuária. E uma coisa a mais: biometano, o gás natural
renovável a partir dos resíduos das fazendas brasileiras, principalmente das fazendas ligadas à proteína animal. Porque a Nestlé tem um compromisso de ser uma empresa carbono neutro em 8, 9 anos. E ela não pode levar ração para os produtores de leite, e ela não pode buscar o leite em cima de caminhões de combustível fóssil. Precisará de biometano produzido naquelas fazendas do leite, do suíno, do gado, além das usinas de cana, que também precisariam transportar a cana sob combustíveis que não sejam fósseis. Portanto, Brasil, sem dúvida alguma, dobraremos de tamanho o nosso agro brasileiro. É isso o que não só eu digo como um otimista, mas como Ariano Suassuna, um realista, esperançoso, e conto com vocês, organizações novas, gente nova chegando como vocês, da Índigo, que não se ouvia falar há 2, 3 anos atrás, e que agora estão aqui de uma maneira protagonista, e com certeza, eu não tenho dúvida alguma. Esse mercado que vocês estão envolvidos, se o Brasil precisa dobrar de tamanho em 10 anos o seu agro, esse setor de vocês multiplicará no mínimo por 10 ou por 20 nesses próximos 10 anos. Tudo dependerá da velocidade, não é mais da ciência, da velocidade da educação. E o que mais atormenta um professor, Dario, não é o aluno que quer estudar, é o aluno que está na classe para passar tempo. E esse o professor tem que ver como é que provoca, como é que incomoda, porque é esse aluno que o professor tem que fazer ele andar. E no campo do nosso agro brasileiro vai ser mexer com aqueles vizinhos que ficam vendo o vizinho, Nós vamos ter que ajudar fortemente essa revolução de cultura, de cuca, para que ele, inclusive, seja bem-sucedido, faça sucessão e tenha ali nos seus próprios filhos os legítimos sucessores das suas propriedades. Mas é isso, gente. Eu agradeço muito esse podcast, esse papo aí com o Dario, com você, Aline, com essa companhia aí, que é um sucesso mundial, né? O maior sucesso de uma ex-startup no mundo do agronegócio. Parabéns e obrigado por estarem aqui no Brasil nos ajudando também. Estava pensando aí, o Teixão, e eu acho que o realista esperançador, quando ele tem que olhar o meio vaso cheio ou vazio, eu acho que ele vê o cheio, aprende de como ele encheu, mas não tem medo de encher a outra metade. E eu vejo que aí é o que vem do futuro, é como a gente vai encher a outra metade, aprendendo o que não temos que aprender do passado, mas sem medo do futuro. Eu acho que o que temos pela frente, já tivemos, mas vamos ter cada vez mais frequente quebra de paradigmas e de paradoxas. Então, nós comentamos aqui no podcast, segurança alimentar versus sustentabilidade. Essas duas estavam enfrentadas em algum momento da história e hoje não estão mais enfrentadas. Hoje a gente acha um jeito de que as duas possam não só conviver, sino se alavancar. Eu acho que empresas como a Índigo, que tem 1.000 funcionários y están logrando cosas que empresas de 100.000 funcionarios antes no conseguían. Y la verdad es que ese espacio que, de nuevo, que este nuevo mundo tem creado, no solo para la diversidad de pensamientos, sino para la diversidad como un todo, y para que empresas con menores recursos puedan colaborar, aprender, se alavancar y contribuir a esa transformación, es otra parte de ese medio vaso vacío que nos tenemos que encher. Eu sempre vão me ouvir falar do mesmo. Eu estou super excitado e empolgado de o que nós temos pela frente. Por quê? Porque nós estamos frente a um agro mais inclusivo de todo jeito. Então, hoje você tem startups por todos lados, pessoas tentando resolver problemas que antes não eram possíveis de resolver. Antes só protagonistas eram as grandes companhias que tinham muito grana e que tinham tradições de anos e anos, e isso está mudando em todos os níveis da cadeia de suprimento do agro. Y eso es fantástico, fantástico para personas que no tienen miedo de encher esa mitad do vaso que ainda está vacía, mas que
o esperançador realista acha que vai se mexer em algum momento pronto. Muito bom, Dario. E Dario, se me permite, o que você está falando é genial, e eu só queria acrescentar um ponto maravilhoso que você me trouxe aqui à memória. Eu entrevistei, há 2 anos atrás, Fernando Penteado Cardoso. Este homem, quando eu o entrevistei, ele estava com 104 anos de idade, e hoje ele está com 106 anos de idade, vivo. Esse homem foi o fundador daquela Maná, aquela companhia de adubo, com Maná do Bandudá, e essa companhia foi vendida e hoje ele continua lá com a Fundação AgriSus, Agricultura Sustentável. E eu perguntei a ele, a este homem, hoje com 106 anos de idade, perguntei quais são os 2 conselhos que você daria para alguém hoje. Ele me falou 2 coisas que, em síntese, daria o que você está falando. Este homem disse, primeiro, não se afaste da ciência, porque agronegócio é ciência e ela muda todo dia. E a segunda coisa que este homem me falou, e eu espero que isso aqui estimule mais ainda todo mundo que estiver conosco aqui, foi: não tenha medo do mercado. Se você tiver medo do mercado, você se acovarda, você pensa pequeno. O mercado é simplesmente gigantesco e será cada vez mais gigantesco. Não tenha medo do mercado e viva ao lado da ciência. Um homem de 106 anos de idade, meu caro Dario. Sabedorias. Obrigado, viu, gente? Obrigado a vocês. Obrigado a você, Teixão. Muito obrigada, gente. Com isso, chegamos ao fim do nosso episódio de hoje do podcast Minuto Agro. Eu espero que vocês tenham gostado. Obrigada a você, ouvinte, por nos acompanhar até aqui. E obrigada pela participação, pela conversa maravilhosa, Tejão e Dario. Nossa conversa foi realmente muito boa. Obrigada. Esse episódio teve a colaboração técnica de roteiro e pauta do super time de comunicação da Índigo. Nos siga em todas as plataformas digitais para não perder nenhum episódio. E siga as nossas redes sociais. Está no ar no nosso canal do YouTube uma websérie super especial, Índigo em Campo, que mostra a rotina do nosso time no processo de lançamento do nosso produto biológico Índigo Simplex. E lembre-se, precisando aumentar a rentabilidade e produtividade da sua lavoura, simplifica, fala com a Índigo. Terminamos aqui mais um Minuto Agro. Esperamos você no próximo. Você ouviu Minuto Agro, é questionando que evoluímos. Seu podcast da Índigo. Ouça em todas as plataformas digitais.